Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui então para mais uma aula de história. Meu nome é Emerson Modesto e nessa aula nós falaremos sobre a Guerra Fria. Nós falaremos sobre um dos episódios, que vai ocorrer pós Segunda Guerra Mundial e que dentro de um padrão de Segunda Guerra Mundial, mesmo sendo criado então a ONU, a Organização das Nações Unidas, isso não vai ser suficiente para conter esses transtornos, construir então essas rivalidades que vão haver então entre o Ocidente e o Oriente. Para a gente então falar então de Guerra Fria, nós vamos, assim como em outras aulas que nós temos feito, nós vamos nos apropriar de um slide. Eu peço que vocês então acompanhem aqui junto comigo o slide. Vou colocar aqui para a gente, ó. Vamos lá. A Guerra Fria. A Guerra Fria, então, é esse período, né? É essa parte da história pós-Segunda Guerra Mundial, em que nós vamos ver uma rivalidade mais específica. A Guerra Fria não necessariamente é uma guerra sem conflitos, até porque a gente acredita, a gente vê que os conflitos dentro desse período são conflitos indiretos, mas não diretamente entre os principais países envolvidos. Ela vai acontecer de 1945 a 1990. Os dois países então envolvidos durante a Guerra Fria é os Estados Unidos, onde o regime é democrático e o capitalismo opera, contra então a Rússia, que vai ter então o comunismo e o socialismo então como não só sua via política, mas econômica também. Dois regimes que se opuseram nesse momento e que disputavam ali, então, dentro desse cenário de Segunda Guerra Mundial, qual país realmente que ganhou a Segunda Guerra, qual país, então, que seria a potência mundial, e os desdobramentos disso dentro da Guerra Fria, né? Nós faremos aqui nessa aula, então, um panorama sobre a Guerra Fria, vocês poderão ver durante. Nós vamos ver, então, que durante a Segunda Guerra, a Alemanha, né, vai quebrar o pacto de não agressão com a Rússia, onde a Rússia vai ser obrigada a entrar na guerra, e nós vamos então ver que mesmo esse pacto sendo quebrado e tudo, né, a gente vai ver que a Rússia entra então do lado dos aliados, mesmo num cenário que não era favorável a ela para isso, mas que enfim, a gente vê então que ambos, tanto a Rússia quanto os aliados no geral, a França, a Inglaterra e os Estados Unidos, eles estão querendo chegar primeiro a Berlim, para que eles possam acabar com a guerra, e posterior a isso, então, nós vamos ver esse cenário do que vai acontecer. Então, a gente, para entender então, o que seria a Guerra Fria, a gente entender então por que esses países se enfrentam, a gente entende então que é um conflito político, estratégico e ideológico. Como assim? A gente entende que ambos os países queriam demonstrar superioridade, queriam demonstrar grandeza, queriam demonstrar que eram, né, além daquilo que pareciam, e queriam então ter essa perspectiva de referência mundial. Então eles vão brigar dentro desse viés, e a gente vai ter então as provocações que vão ser feitas durante a Guerra Fria. Não só provocações, mas vão ter a questão da espionagem, vai ter a ajuda a outros governos, vai ter alianças que vão ser formadas, como o Pacto de Varsóvia, como a OTAN, por exemplo. Vai ter o marcatismo dentro da propaganda, onde vão vir aí os Avengers, né, os Vingadores. O Capitão América ele já era utilizado desde a afronta ao Hitler, né, ele foi criado para o Hitler, mas nesse novo cenário, não só o Capitão América, o Homem de Ferro e outros serão criados para afrontar, então, essa lógica russa. E a gente, então, vai ter a guerra se utilizando de outros países, como eu falei com vocês, conflitos indiretos para chegar ao objetivo. Bom, então, objetivos da Guerra Fria para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos, então, era promover a abertura dos mercados para prevenir outra depressão, era promover a democracia pelo mundo, especialmente na Ásia e na África, era deter a expansão do comunismo, porque não só dentro do período entre guerras, mas agora também o comunismo é visto por esses grandes empresários como um inimigo, né, da economia. E a gente vê, então, em contrapartida, que os objetivos da União Soviética, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, é criar
uma maior segurança para si, é estabelecer fronteiras que são defensáveis, é incentivar governos amigos em suas fronteiras, é expandir o comunismo pelo mundo. Aqui tem uma representação do que vocês estão vendo aqui, que se chama, então, Cortina de Ferro, nome que é dado, então, ao presidente inglês Winston Churchill. Ele vai, então, dar esse nome, né, a esse bloqueio e essa aliança dos países dos países amigos da Rússia, né, a União Soviética, contra, então, os países denominados capitalistas. Aí a gente vai ver que os Estados Unidos, naquele momento, ele também impulsionava, né, em grande medida, a influência que ele tinha dentro dos países europeus. Vai ser realizada, então, a doutrina Truman. O Truman, então, o Henry Truman, ele vai ser um presidente dos Estados Unidos de 1945 a 53, e ele vai promover, então, uma política aos países que estavam sob a ameaça soviética. Ele vai promover, então, uma política assim: eu quero ajudar vocês se sentem ameaçados pelo comunismo, eu estou aqui para ajudar vocês. A Grécia vai ser o primeiro país que recebeu grandes quantidades de armas e suprimentos, e em 49 derrotou os comunistas, né, para expulsar. É uma forma de manter eles sobre o seu governo. Vai surgir também o Plano Marshall. O Plano Marshall, né, o George Marshall, ele era o secretário do Estado, e ele vai anunciar, então, um plano econômico que tinha o objetivo de ajudar os países que estavam destruídos da guerra. E isso, então, vai proporcionar que esses países também permaneçam sobre a aliança, então, dos Estados Unidos. Em contrapartida, do lado russo, a gente vai ver, então, que vai ser criado, então, a Cominform, que era essa organização soviética, né, fundada em setembro de 1947, em que tinha o objetivo de unificar todos os partidos socialistas. E, em contrapartida, também tinha a Comecon. A Comecon, ela já se refere, então, a um Conselho de Assistência Mútua, que vai ser fundado, então, em 49, e visava a integração econômica das nações do leste europeu. Ou seja, um é com relação ao partido, outra já é uma união econômica desses partidos. Isso vai proporcionar a divisão do mundo, que nós chamamos de mundo bipolar nesse período. Que um vai ser representado pela OTAN e pelos países que aceitam a ajuda dos Estados Unidos, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou seja, desses países que estão aliados aos Estados Unidos, e o outro vai se referir, então, ao que nós chamamos de Pacto de Varsóvia, que vai estar dentro dessa parte da Comecon, que vai ser os países que vão se aliar, então, à União Soviética e aos ideais do socialismo. Aqui é a bipolarização. Aqui é o capitalismo contra o socialismo e os países que em uma possível guerra estariam juntos. É claro que, se a gente pensa em guerra, esses países estariam, então, lutando para que se houvesse uma guerra, eles estivessem armados para isso, né? A gente vai ver, então, que os Estados Unidos ele vai ter, então, sua primeira bomba atômica em 45, até quando ele joga duas, um em Hiroshima e outro em Nagasaki, dá fim à Segunda Guerra Mundial. E a Rússia, então, vai ter sua primeira bomba atômica em 49. Vai ter a primeira bomba de hidrogênio vai ter em 52, que era 1000 vezes mais potente, né, do que a bomba atômica, e a bomba de hidrogênio na Rússia em 1953. Então, eles são, assim, competitividade mesmo, né? E a gente vai ver que daí para frente as grandes potências passaram a acumular arsenais nucleares cada vez maiores, algo que vai proporcionar não só a questão da indústria bélica, mas de outras indústrias também, um crescimento assim exponencial muito grande. Vai acontecer também a corrida espacial. A corrida espacial, nós vamos ver então que a Rússia vai lançar o primeiro satélite artificial, que era chamado de Sputnik, em 1957, e a Rússia vai lançar a nave espacial também, uma Vostok, que era tripulada por Yuri Gagarin, que foi o primeiro astronauta a fazer voo orbital em torno da Terra. A gente vê que nesse período, não só com relação à corrida espacial, mas inúmeros, né, satélites e tudo, lixo espacial foi acumulado nesse período, inúmeros projetos deram errado dentro disso. E a gente vai ver então que vai dentro dos Estados Unidos, já que a Apollo 11, né, vai ser lançada à Lua em 16 de julho de 1969, onde vai marcar então o primeiro homem que pisou a Lua.
E isso vai ser, então, essa perspectiva de países que podem, né, não só dominar a terra, mas o espaço também, e como eles competiam dentro dessa lógica também. A gente entende que, se falar de Guerra Fria, a gente tem um símbolo para isso. O símbolo da Guerra Fria, então, vai ser o Muro de Berlim, devido a esse padrão de Segunda Guerra Mundial que nós já havíamos visto anteriormente, que ambos acreditavam ter chegado. A Rússia falou que chegou primeiro em Berlim, os Estados Unidos, junto com a França e a Inglaterra do outro lado, mas a gente vê que ambos realmente ganharam a guerra, mas o Muro de Berlim, então, vai ser essa representação do lado ocidental e do lado oriental, em que a Alemanha também vai ser dividida em dois blocos, né? A questão da Alemanha oriental e da Alemanha ocidental. Que era algo bem cruel, porque as pessoas que passaram de um lado e o muro passava, elas não poderiam voltar para suas casas. E a gente vai ver que, então, o muro, né, ele foi reconstruído por 3 meses, cada vez mais alto, mais forte, mais repressivo e com torres e com controle, soldados ali prontos para matar mesmo. E isso era cruel dentro dessa visão dessa lógica, né, dessa lógica da Guerra Fria. A gente vai ver que vai acontecer, então, uma tensão muito grande, onde provavelmente eclodiria, então, uma possível guerra dentro da Guerra Fria, que foi em 61, né, os Estados Unidos instalaram mísseis na Turquia que apontavam para a Rússia, e tentam invadir Cuba. Cuba, nesse momento, ele se torna, então, um aliado, né, ele não vai entrar na questão da OTAN, mas ele vai estar ali mais ligado ao Pacto de Varsóvia. E em 15 de outubro, então, de 62, fotos revelam que os Estados Unidos estavam instalando mísseis em Cuba. No dia 22 de outubro de 62, os Estados Unidos anuncia a descoberta dos mísseis e decide bloquear Cuba e considerar qualquer ataque lançado a partir de Cuba como um ataque contra os Estados Unidos pela Rússia, e exigindo, então, que os soviéticos, então, eles removam todas as suas armas ofensivas de Cuba. Algo que a gente vai ver que vai ter um abatimento de um avião espião dos Estados Unidos, né, que vai ser abatido sobre Cuba em 62, e também em 28 de outubro decide retirar seus mísseis de confiança. A ideia aqui é que alguns navios, né, cargueiros e com mísseis estavam sendo enviados pela Rússia a Cuba, e essa crise dos mísseis vai gerar, em parte, porque devido a esse já contexto conturbado, para que não houvesse ali uma possível guerra e uma controvérsia ali dentro dessa perspectiva de guerra, a gente vê, então, que os Estados Unidos ele se posiciona e proíbe que esses mísseis sejam vindos para cá. E um dos navios também que estavam vindo da Rússia para cá, para Cuba, no caso, ele foi abordado e foi proibido de chegar até Cuba, e se ele passasse do limite ali, só que de umas milhas náuticas ali, ele poderia, então, começar uma guerra. Só que a gente vê que os Estados Unidos, então, eles se armam, esperam, e o navio não estava tripulado, até porque os tripulantes do navio russo haviam sido todos mortos, mas posteriormente, né, historicamente falando, esse navio vai ser afundado, então, pelos próprios russos, para que não houvesse conflitos dentro dessa lógica. Só que o general que deu o mando para isso também, ele foi torturado lá na Rússia. Enfim, dentro desse período, eu falei para vocês os conflitos indiretos que tiveram. Os conflitos indiretos vão se relacionar à Guerra da Coreia, que vai provocar a divisão da Coreia, né? Coreia do Norte e Coreia do Sul, e algo que vai permanecer até os dias atuais, né? Uma apoiada pela URSS, pela União Soviética, o outro apoiado, então, pelos Estados Unidos. Nós vamos ver também que vai acontecer a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã é uma das maiores derrotas, né, dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos perdem essa guerra e os Vietcongs conseguem expulsar os soldados americanos, e o socialismo, então, ele vai ser colocado ali dentro do Vietnã, e vai haver, então, um acordo de paz em Paris, que vai determinar a retirada das tropas norte-americanas do Vietnã. E a gente vai ver, então, que milhares de dólares são investidos, né, na Guerra do Vietnã e em outras guerras contra esse avanço do comunismo, e, ao contrário, também acontecia a mesma coisa. Aqui algumas imagens que vão representar, então, a Guerra do Vietnã. E a gente vai entender, então, que esse lento processo, dentro da lógica do marcatismo que eu havia comentado com vocês, as propagandas também, né, as ideologias, elas vão surgir, vão vir aí com afinco
dentro desse período, para cair a moral, para buscar aliados. E os Estados Unidos vai então promover essa política de filmes, de perseguição, não só do Capitão América, do Homem de Ferro e de outros personagens, dos Vingadores, que hoje, né, são os Vingadores, para combater essa ideologia socialista. E a gente vai ver então que o caminho para o fim disso é que as negociações começam em 69, devido a essa questão da crise dos mísseis também, com a União Soviética, para o chamado SALT I, que era o nome do Tratado para a Limitação de Armas Estratégicas, onde eles colocavam então limites daquilo que poderia ser produzido, e até que em 72 a 79 vai ser produzido o SALT II, que é a segunda rodada de negociações do primeiro tratado firmado para reduzir a fabricação de armas nucleares. E a gente vai ver então que dentro desse processo, o Muro de Berlim, né, que é um dos maiores símbolos, em 1989 ele vai cair. E isso vai simbolizar então o fim da Guerra Fria, onde vai provocar então a reunificação de uma Alemanha dividida e vai unificar de novo, né, não só o território da Alemanha, mas vai acabar ideologicamente com esse padrão de Guerra Fria, no que nós vimos anteriormente. Até que em 90, né, assim que cai o Muro de Berlim, em 90, vai acontecer o que nós chamamos da crise do socialismo com o Mikhail Gorbachev, onde ele vai lançar tanto o Glasnost como a Perestroika, que para reconstruir a economia, para fazer reformas políticas e para controlar esse cenário conturbado também. Enfim, aí se dá então o final da Guerra Fria e eu procurei fazer com vocês aqui então um panorama do que foi a Guerra Fria e de como isso abalou, né, e como isso proporcionou então esse movimento até hoje se fala, né, do socialismo contra o capitalismo, do direita contra a esquerda, e enfim, a gente entende que dentro desse cenário todo, o mundo, né, tem passado desde 1914, assim eu posso dizer, por grandes guerras, né? Primeira Guerra Mundial, depois vem regimes totalitários, depois vai vir Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. A gente entende então que dentro do panorama de século XX, o século XX é um século extremamente conturbado, em que milhões de pessoas morrerão e que a repercussão disso, as consequências disso, nós vivemos até os nossos dias atuais. Espero que vocês tenham gostado e que possam ver outros vídeos também. Até mais!